E se eu te dissesse que os mamutes podem voltar a andar na Terra em 2025? Parece coisa de filme, né? Mas a ciência está tão perto de fazer isso acontecer que é simplesmente insano. Hoje, nós vamos mergulhar nos projetos secretos que estão tentando trazer de volta animais que você só viu em livros de história. Estamos falando de criaturas que desapareceram há séculos ou até milênios. Mas a pergunta não é mais se eles podem voltar, e sim quando. E a resposta pode ser muito, muito antes do que você imagina. Pausa. E se você pudesse ver um mamute lanoso vivo andando na neve em 2025? Não é uma piada. É o objetivo de uma empresa chamada Colossal Biosciences. Eles estão investindo milhões de dólares para fazer exatamente isso. Eles estão em uma corrida contra o tempo para reviver esse gigante da Era do Gelo. Pegar o DNA de mamutes perfeitamente preservados, encontrados congelados na Sibéria, usar a tecnologia CRISPR, uma tesoura genética, para editar o genoma do parente vivo mais próximo, o elefante asiático. É como dar um upgrade de mamute a um elefante. A equipe já sequenciou o genoma completo do mamute lanoso. Genes responsáveis pela pelagem grossa. Genes que causam orelhas pequenas para evitar perda de calor. Genes da camada de gordura que os mantinha aquecidos. O plano: inserir esses genes no DNA de um elefante asiático. Não será um clone perfeito, mas um híbrido elefante-mamute, resistente ao frio. Eles estão criando um útero artificial para gestar o embrião. Isso contorna muitos dos problemas éticos de usar uma elefanta como barriga de aluguel. Além de ser incrivelmente legal, o retorno dos mamutes poderia ter um impacto ecológico gigante. Na Era do Gelo, esses animais compactavam a neve com seu peso. Agora, imagine um bando de pássaros tão grande, mas tão grande, que quando eles voavam, o céu escurecia por horas. Não é exagero, é a descrição histórica da pomba passageira. Existiam bilhões delas na América do Norte, mas em poucas décadas, a caça implacável as levou à extinção total em 1914. A última, chamada Marta, morreu sozinha em um zoológico. Uma história trágica, mas que pode ter uma reviravolta. O projeto The Great Passenger Pigeon Comeback quer reverter isso. A chave está em seu parente mais próximo que ainda existe, o pombo de cauda listada. Cientistas sequenciaram o genoma da pomba passageira a partir de espécimes de museu. O tigre da Tasmânia, ou tilacino, é um dos animais mais misteriosos e icônicos da extinção. Com suas listras de tigre, corpo de cachorro e uma bolsa de marsupial como a de um canguru, ele era uma criatura única. O último indivíduo conhecido, chamado Benjamin, morreu em cativeiro em 1936. Seu desaparecimento é cercado por histórias de avistamentos que continuam até hoje, alimentando a lenda de que ele ainda vive escondido nas florestas da Tasmânia. Agora, a ciência quer transformar essa lenda em realidade. A mesma empresa que trabalha nos mamutes, a Colossal Biosciences, anunciou um projeto ambicioso para trazer o tilacino de volta. O plano é muito semelhante. Usar o DNA de espécimes preservados. Esta história é diferente. Não é sobre um plano para o futuro, mas sobre algo que já aconteceu. Em 2003, cientistas conseguiram o impensável. Eles clonaram um animal extinto. A espécie era o bucardo, ou ibex dos Pirineus. A última fêmea, Célia, morreu em 2000. Mas antes de morrer, os cientistas coletaram e congelaram suas células. Anos depois, eles usaram uma dessas células para criar um clone. Foi um momento histórico. Em 30 de julho de 2003, um filhote de bucardo nasceu. Sobreviveu apenas 7 minutos. Prepare-se para uma das estratégias de reprodução mais bizarras da natureza. Conheça o sapo gastrônico, uma espécie australiana que tinha um método único. A fêmea engolia seus ovos fertilizados, desligava seus ácidos digestivos e transformava seu próprio estômago em um útero. Semanas depois,
pequenos sapinhos totalmente formados saíam pela sua boca. Infelizmente, ambas as espécies de sapo gastrônico desapareceram misteriosamente na metade dos anos 80. Mas um grupo de cientistas australianos, no que eles batizaram de Projeto Lázaro, decidiu que essa história não podia terminar assim. Por sorte, tecidos da espécie foram congelados criogenicamente nos anos 70. Usando a mesma técnica de clonagem do bucardo, transferência nuclear de células somáticas, eles começaram a trabalhar. Os cientistas conseguiram fazer com que os óvulos modificados começassem a se dividir, formando embriões iniciais. No entanto, nenhum dos embriões sobreviveu por mais tempo. Pausa. Se você pensar em um animal extinto, qual o primeiro que vem à sua mente? Para muita gente, é o dodô. Esse pássaro grande e que não voava, nativo da ilha de Maurício, no Oceano Índico, se tornou o ícone cultural da extinção. Ele desapareceu em menos de 100 anos após a chegada dos humanos à sua ilha. Diferente dos mamutes congelados, os restos de dodô são raros e mal preservados no clima tropical de Maurício. Recentemente, uma equipe conseguiu, pela primeira vez, sequenciar o genoma inteiro do dodô a partir de um espécime excepcionalmente bem preservado em um museu na Dinamarca. Com o manual de instruções genético do dodô em mãos, a de-extinção se tornou uma possibilidade real, e eles encontraram: o pombo de Nicobar é o parente mais próximo do dodô. Pausa. Antes da chegada dos humanos, a Nova Zelândia era uma terra de gigantes. Não de mamutes, mas de pássaros. Podia chegar a mais de 3,6 metros de altura e pesar 230 quilos. Era o maior herbívoro do país, um avestruz gigante que moldava a paisagem. Junto com ela vivia a águia de Haast, a maior águia que já existiu. Ambas foram extintas após a chegada do povo maori, há cerca de 600 anos. Há abundância de material genético disponível: ossos, cascas de ovos, penas. A partir desses restos, os cientistas sequenciaram genomas de várias espécies de moa. Pausa. Mas e se eu te dissesse que a aplicação mais prática e imediata da de-extinção pode ser algo um pouco diferente? Em vez de reviver um animal extinto, podemos reviver traços perdidos em animais que ainda existem. O exemplo perfeito é a galinha. Todas as galinhas que conhecemos hoje descendem de uma ave selvagem da selva, mas ao longo de séculos de domesticação, perdemos muitas linhagens e características. Para criar galinhas que crescem mais rápido ou botam mais ovos, usando a tecnologia de edição genética, os cientistas podem olhar para o genoma do frango ancestral, o galo banquiva, e identificar genes de resistência ou adaptação que foram perdidos. O plano é então usar CRISPR para reintroduzir esses traços selvagens em galinhas domésticas. Pausa. Outro, mamutes, tigres, dodôs. A linha entre o extinto e o existente nunca foi tão tênue. Vimos hoje que a de-extinção não é mais uma questão de se, mas de quando e como. Os cientistas estão literalmente reescrevendo o código da vida para corrigir os erros do passado. É uma das aventuras científicas mais ousadas e controversas da nossa geração, com o potencial de mudar para sempre nossa relação com o planeta. Mas isso também abre um debate ético gigantesco que mal começamos a arranhar. São perguntas que todos nós teremos que responder juntos. O que é inegável é que estamos no limiar de uma nova era, uma em que a extinção pode não ser mais para sempre. E agora eu quero saber de você. Qual desses animais você mais gostaria de ver de volta em 2025?